Psicologia Penal, capítulo 6. O primeiro contacto. Não há nada de errado com um pouco de silêncio. Nem deveria haver, penso eu. Silêncio. Era tudo o que eu conseguia ouvir dela. Um abundante silêncio. Enquanto eu fazia um exercício de latim e dava vida a todo o meu glossário. Numa postura simples, harmônica e cortês, se limitava a ouvir. Ouvia emudecida, porém comunicativa. Confiante, avancei com dados que poderiam ser usados a favor da minha reabilitação. Meu objetivo era ser claro e fui. Eu precisava de ajuda psicológica e ela estava disposta à ação. Estava mais preocupada em me deixar exprimir as minhas indignações, incertezas e medo em relação à detenção e estigma social do que bancar a contra-inteligente e sequenciar a consulta com um questionário que pendesse a curiosidade ao invés de solidariedade. Ela deu uma âncora para a minha navegação turbulenta. Foi nada opulenta e anestesiou os meus fantasmas. Mas não sabíamos que um fantasma maior estava a nascer bem debaixo dos nossos olhos. Foram os 45 minutos mais cândido que poderia haver naquele lugar. Sob o olhar atento da guarda prisional, chegamos ao término da nossa primeira sessão. Senti-me bem do princípio ao fim. Psicologia Penal, capítulo 6. O primeiro contacto. Não há nada de errado com um pouco de silêncio. Nem deveria haver, penso eu. Silêncio. Era tudo que eu conseguia ouvir dela. Um abundante silêncio. Enquanto eu fazia um exercício de latim e dava vida a todo o meu glossário. Numa postura simples, harmônica e cortês, se limitava a ouvir. Ouvia emudecida, porém comunicativa. Confiante, avancei com dados que poderiam ser usados a favor da minha reabilitação. Meu objetivo era ser claro e fui. Eu precisava de ajuda psicológica e ela estava disposta à ação. Estava mais preocupado em me deixar exprimir as minhas indignações, incertezas e medo em relação à detenção e estigma social do que bancar a contra-inteligente e sequenciar a consulta com um questionário que tendesse a curiosidade ao invés de solidariedade. Ela deu uma âncora para a minha navegação turbulenta. Foi nada violento e anestesiou os meus fantasmas. Mas não sabíamos que um fantasma maior estava a nascer bem debaixo dos nossos olhos. Foram os 45 minutos mais cândidos que poderia ter naquele lugar. Sob o olhar atento da guarda prisional, chegamos ao término da nossa primeira sessão. Senti-me bem do princípio ao fim. Psicologia Penal, Chapter 6. O primeiro contacto. Não há nada de errado com um pouco de silêncio. Nem deveria haver, penso eu. Silêncio. Era tudo o que eu conseguia ouvir dele. Um abundante silêncio. Enquanto eu fazia um exercício de latim e dava vida a todo o meu glossário. Numa postura simples, harmônica e cortês, se limitava a ouvir. Ouvia emudecida, porém comunicativa. Confiante, avancei com dados que poderiam ser usados a favor da minha reabilitação. Meu objetivo era ser claro e fui. Eu precisava de ajuda psicológica e ela estava disposta à ação. Estava mais preocupada em me deixar exprimir as minhas indignações, incertezas e medo em relação à detenção e estigma social do que bancar a contra-inteligente e sequenciar a consulta com um questionário que pendesse a curiosidade ao invés de solidariedade. Ela deu uma âncora para a minha navegação turbulenta. Foi nada opulenta e anestesiou os meus fantasmas. Mas não sabíamos que um fantasma maior estava a nascer bem debaixo dos nossos olhos. Foram os 45 minutos mais cândidos que poderia haver naquele lugar. Sob o olhar atento da guarda prisional, chegamos ao término da nossa primeira sessão. Senti-me bem do princípio ao fim. Psicologia Penal, capítulo 6. O primeiro contacto. Não há nada de errado com um pouco de silêncio. Nem deveria haver, penso eu. Silêncio era tudo o que eu conseguia ouvir dela. Um abundante silêncio, enquanto eu fazia um exercício de latim e dava vida a todo o meu glossário.
Numa postura simples, harmônica e cortês, se limitava a ouvir. Ouvia emudecida, porém comunicativa. Confiante, avancei com dados que poderiam ser usados a favor da minha reabilitação. Meu objetivo era ser claro, e fui. Eu precisava de ajuda psicológica e ela estava disposta à ação. Estava mais preocupada em me deixar exprimir as minhas indignações, incertezas e medo em relação à detenção e estigma social do que bancar a contra-inteligente e sequenciar a consulta com um questionário que pendesse a curiosidade ao invés de solidariedade. Ela deu uma âncora para a minha navegação turbulenta. Foi nada opulenta e anestesiou os meus fantasmas. Mas não sabíamos que um fantasma maior estava a nascer bem debaixo dos nossos olhos. Foram os 45 minutos mais cândidos que poderia haver naquele lugar. Sob o olhar atento da guarda prisional, chegamos ao término da nossa primeira sessão. Senti-me bem, do princípio ao fim. Psicologia Penal, capítulo número 6, texto, o primeiro contato. Não há nada de errado com um pouco de silêncio, nem deveria haver, penso eu. Silêncio. Era tudo que eu conseguia ouvir dela, um abundante silêncio, enquanto eu fazia um exercício de latim e dava vida toda ao meu glossário. Numa postura simples, harmônica e cortês, se limitava a ouvir. Ouvia, emudecida porém comunicativa. Confiante, avancei com os dados que poderiam ser usados a favor da minha reabilitação. Meu objetivo era ser claro e fui. Eu precisava de ajuda psicológica e ela estava disposta à ação. Estava mais preocupada em me deixar exprimir as minhas indignações, incertezas e medo em relação à detenção e estigma social do que um questionário que pendesse a curiosidade ao invés de solidariedade. Ela deu uma âncora para a minha navegação turbulenta e foi nada opulenta e anestesiou os meus fantasmas. Mas não sabíamos que um fantasma maior estava a nascer bem debaixo dos nossos olhos. Foram 45 minutos mais cândidos que poderia haver naquele lugar. Sob o olhar atento da guarda prisional, chegamos ao término da primeira sessão. Senti-me bem, do princípio ao fim.